Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com o Giro de Notícias pelo Brasil e o Mundo desta quinta-feira. Eu começo essa edição lembrando que amanhã o verão chega no país já com promessa de clima abafado em todas as regiões. O horário exato da chegada da estação mais quente do ano é a 00h27 de sexta-feira. Mas, apesar da chegada do verão, vale ressaltar também o alerta de chuva forte em Salvador, na Bahia. Com a previsão, a programação de Natal por lá precisou ser suspensa. Então, para quem é de Salvador ou estará por lá nos próximos dias, fique atento às previsões e alertas dos órgãos competentes para se manter em segurança. E nós vamos mudar de assunto para falar que as projeções para a agropecuária e para o setor de serviços fizeram o Banco Central elevar a previsão do crescimento da economia brasileira neste ano. Mas as estimativas para o PIB de 2024 foram reduzidas. Com os resultados positivos do Produto Interno Bruto dos últimos 3 meses, o Banco Central decidiu elevar de 2,9% para 3% a sua aposta de aumento do PIB neste ano. Apesar da alta para o ano que vem, o documento estima um avanço menor na soma de todos os bens e serviços finais produzidos no Brasil. Passou de 1,8% na projeção anterior para 1,7%. Para 2023, o Banco Central afirma que a revisão reflete elevações nas projeções para a agropecuária e para o setor de serviços. Os desempenhos positivos tendem a compensar o recuo previsto para a produção industrial neste ano. A avaliação considera que a projeção para a variação anual de crescimento da agropecuária foi alterada de 13% para 15,5%, enquanto as expectativas para o setor de serviços passaram de 2,1% para 2,5%, após uma desaceleração menor do que a esperada no terceiro trimestre. E depois de surpreender o mercado financeiro e crescer 1,4% no primeiro trimestre, guiada pelo bom desempenho da agropecuária, a economia nacional perdeu ritmo. Segundo dados oficiais do IBGE, nos períodos seguintes, o PIB avançou 1% e 0,1%. Para o ano que vem, a projeção menos otimista reflete recuo nas estimativas para a agropecuária, de 1,5% para 1%, e para a indústria, em que a projeção foi revista de 2% para 1,7%. E a partir de janeiro, o Bolsa Família que tiver com situação irregular poderá ser bloqueado. O objetivo é impedir que o benefício seja pago para pessoas que não cumpram os requisitos estabelecidos pelo programa. Quem estiver com o CPF regular no Cadastro Único pode ficar sem receber o Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social vai bloquear o pagamento do benefício em caso de irregularidade. O objetivo é impedir que o benefício seja pago para pessoas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos. O bloqueio pode acontecer em caso de CPF suspenso, cancelado ou com divergência de titularidade na Receita Federal ou com inconsistência de dados no CadÚnico. Após 6 meses de bloqueio, caso o beneficiário não resolva as pendências, ele pode ter o benefício cancelado de vez. O Ministério afirma que vai informar as pessoas que estão com irregularidades por meio do aplicativo do Bolsa Família ou da Caixa Econômica Federal. Mas também é possível checar a situação do seu CPF pelo site da Receita Federal. Em caso de irregularidades, é preciso atualizar os dados cadastrais. Isso pode ser feito online, pelo navegador ou pelo aplicativo do CadÚnico, ou ainda presencialmente em uma unidade da Receita Federal ou em postos conveniados como os Correios, Cartórios, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Já em caso de inconsistências com o CadÚnico, é preciso buscar atendimento presencial em uma unidade do CRAS. A operação da Polícia Federal investiga a Braskem após o afundamento de bairros em Maceió, no Alagoas. Os agentes cumprem ordens de busca e apreensão em 3 capitais. A operação chamada de Lágrimas de Sal investiga a exploração de sal-geme em Maceió, que causou a instabilidade do solo e o afundamento de bairros da capital alagoana. São cumpridas 14 ordens de busca e apreensão em Maceió, no Rio de Janeiro e também em Aracaju.
De acordo com a Polícia Federal, foram apurados indícios de que as atividades de mineração desenvolvidas no local pela Braskem não seguiram os parâmetros de segurança previstos na literatura científica e nos respectivos planos de lavra, que visavam garantir a estabilidade das minas e a segurança da população que residia na superfície. As investigações apontaram indícios de que foram apresentados dados falsos e omitidas informações relevantes aos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização da atividade da empresa. Assim, os trabalhos foram continuados, mesmo quando já presentes problemas de estabilidade das cavidades de sal e sinais de subsidência do solo acima das minas. A ofensiva mira supostos crimes de poluição qualificada, usurpação de recursos da União e apresentação de estudos ambientais falsos ou enganosos, inclusive por omissão. Agora, nos destaques internacionais, Israel ordenou uma nova evacuação em grande parte da principal cidade do sul da faixa de Gaza. Os esforços para alcançar uma trégua se intensificaram, mas um cessar-fogo parece distante. Mais um dia começa marcado pelos bombardeios em Khan Yunis. O exército de Israel ordenou uma nova evacuação de grande parte da principal cidade do sul da faixa de Gaza, enquanto prosseguem os esforços para alcançar uma trégua no território palestino. O movimento islamista Hamas afirma que o número de mortos em Gaza desde o começo da guerra, em 7 de outubro, já passa de 20 mil. O conflito teve início após os ataques do grupo contra o território israelense, que deixaram mais de 1.100 mortos, além de 240 pessoas sequestradas. Nesta quinta, o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU informou que o exército israelense ordenou a evacuação imediata de uma área que representa quase 20% da cidade de Khan Yunis. A área inclui 32 abrigos, com mais de 141 mil deslocados internos, a maioria pessoas que precisaram abandonar o norte do território palestino. O exército israelense anunciou na segunda-feira a intensificação das operações em Khan Yunis. Israel prometeu destruir o movimento islamista Hamas, que governa a faixa de Gaza, após os atentados de 7 de outubro. A possibilidade de uma trégua entre Israel e Hamas e da libertação de reféns aumentou esta semana com a visita do líder do movimento islamista, Ismail Haniyeh, ao Egito e com negociações na Europa. Mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, insistiu que não haverá cessar-fogo antes da eliminação do Hamas. E antes de encerrar, nós vamos falar também de economia no exterior. O governo cubano anunciou uma diminuição de até 2% da economia em 2023. O índice é acompanhado de uma inflação de 30%. É possível que este ano tenhamos uma contração do produto interno bruto a preços constantes que estamos estimando que pode se mover em torno de entre 1% e 2%. Isso ocorre em meio a um forte aumento do preço do dólar no mercado paralelo que rege a economia nas ruas. O governo anunciou um grupo de trabalho encabeçado pelo Banco Central que vai determinar qual deve ser a taxa de câmbio com respeito ao dólar. Cuba, com uma economia de planificação centralizada, enfrenta uma crise sem precedentes em 3 décadas devido aos efeitos da pandemia e ao aumento das sanções dos Estados Unidos. A desvalorização do peso cubano disparou depois de uma reforma monetária de 2021 que não teve os efeitos esperados. O governo explicou que a queda da economia deste ano esteve marcada pela diminuição da produção agropecuária e industrial, assim como pela saída de trabalhadores. A chegada de turistas, uma indústria fundamental para Cuba, aumentou 50% em relação a 2022, com 2,4 milhões de visitantes, mas abaixo do previsto para este final de ano. Essa edição fica por aqui. Eu me despeço de você, mas daqui a pouquinho, às 2h15, o Kleber Werneck volta com mais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela sua companhia.